Olá pessoal, Mauro Ramos por aqui, mais uma vez retomando o nosso canal de podcast em reconhecimento à importância desse trabalho. A gente se afastou um pouco por uma questão puramente de reorganização aqui do nosso espaço, da nossa academia, e agora a gente conseguiu colocar mais uma vez em prática esse nosso trabalho que para mim é muito satisfatório, e eu tenho certeza que para vocês que acompanham, nesse período que nós ficamos aí sem conversar, sem nos comunicar, com certeza fez alguma diferença, alguma falta. Então fico muito feliz nesse 1º de fevereiro de 2019 retomar com os nossos trabalhos aí em relação ao canal de podcast. Espero que todos estejam muito bem, passados aí alguns meses da nossa última conversa, que tudo tenha sido muito produtivo e de muito sucesso a todos. E aí nós, indo direto ao ponto, nós fizemos alguns questionamentos aqui aos nossos clientes da academia, aos nossos amigos já assíduos aí do nosso canal de podcast, que aliás agora já está disponível no Spotify. Aproveitem lá também, sigam lá Invictus Academy. E qual seria o nosso novo caminho, né? Qual seria aí um assunto de extrema urgência, digamos assim, para que nós pudéssemos reabrir aí essa série. E aí muitos deles bem interessantes. Aí eu já agradeço a sempre presença nessa participação da Maria Regina, da Samantha, minha prima, que também passaram algumas questões que serão tratadas mais adiante aí nos próximos episódios, mas também em decorrência de um aumento do fluxo de pessoas com esse caso, eu decidi falar sobre a hérnia de disco, que foi um assunto que foi colocado lá no nosso grupo, né, das pessoas nossos amigos que já fizeram o nosso curso aqui, qual o Pablo se manifestou. Um abraço aí, Pablo, sucesso aí. Nesse sentido, eu me lembro que nós falávamos no nosso curso, né, em março do ano passado, se não me engano, em alguns momentos no Coffee Break, nós falávamos sobre a importância do profissional de educação física, do treinador, entender essa mecânica que gerou uma hérnia de disco, né? Então, nós decidimos falar sobre isso e vamos fazer um gancho aí da hérnia de disco com o nosso trabalho, como trabalhar com pessoas nessa condição. Já que a pessoa com hérnia de disco, ela nunca mais vai poder treinar, ela não pode mais se aproximar de equipamentos pesados. Isso tudo é um mito, tudo isso eu garanto para vocês que que chega a ser um absurdo, que em pleno século XXI, com tamanha disponibilidade de estudos, a gente ainda tenha que ouvir isso. E o pior, né? O senso comum muitas vezes a gente ainda até deixa passar, mas às vezes a gente vê alguns profissionais realmente, ao invés de fazer a pessoa se mover bem, para se mover melhor, fazer com que ela fique aonde está, não se mova mais. Então é uma questão realmente que incomoda bastante e com certeza nos levou a abordar esse assunto. Um abraço também para o grande André Itami, que me pegou no pé, pelo puxão de orelha, sempre válido, a gente cresce nessas horas aí, viu, André? Um abraço. E aí, abordando essa questão que não é nada simples de se tratar, principalmente pensando em áudio, porque nós vamos falar de vértebra. E falando de vértebra, aquelas pessoas que já têm uma vértebra em mente até conseguem imaginar esse funcionamento, o que seria uma vértebra, um conjunto de nervos, aquele disco intervertebral, qual que é a função do disco intervertebral. Então eu vou falar um pouquinho de tudo para que a gente possa elucidar aí da maneira mais didática possível. Então, a coluna do ser humano, do Homo sapiens, ela tem exatos 33 unidades de vértebras. Então a nossa coluna é composta por 33 vértebras, desde a sacral lá embaixo, próximo do cóccix, até o atlas, a que sustenta a nossa cabeça lá em cima, na cervical. Tendo essas vértebras, que são
são conjuntos ósseos, nós temos espaços que são compostos aí de cartilagem, né? Então tem um disco entre cada uma dessas vértebras. Então imaginem vocês aí tentando visualizar uma situação como se tivesse algumas pedrinhas umas sobre as outras, e em cima de cada uma dessas pedrinhas nós colocássemos aí um pedacinho de borracha, né? Então essa borracha é justamente para quê? O amortecimento das grandes cargas. E as grandes cargas eu me refiro não só a pegar alguma coisa do chão, a vencer uma resistência superior ao peso do seu corpo, mas o simples fato de você caminhar gera um certo estresse. É só vocês pensarem no seguinte: o amortecedor do carro, quando ele está bom, você está numa rua de paralelepípedo e parece que realmente o conjunto de amortecimento de suspensão está tão bom que você parece que está numa estrada bem plana. À medida que isso vai se desgastando, você começa a sentir mais trepidações. Então o simples ato de caminhar gera pressão nesse disco. O que é esperado, é para isso que ele está lá. E uma vez que esse disco ele começa a ser agredido, e aí a agressão, a gente vai ter que abrir um parênteses aqui para várias causas, ele começa a apresentar alguma ruptura, que é nada mais, nada menos que a palavra em latim para hérnia. Então a palavra hérnia vem de ruptura. Hérnia de disco, a ruptura do disco. Normalmente a pessoa que vem para cá na Invictus, e aí eu gosto sempre de traçar esse paralelo mais técnico com a nossa vivência aqui, normalmente as pessoas que vêm com hérnia de disco, nós pedimos, via de regra, os exames de pelo menos os últimos 6 meses, 4 meses, e exame de imagem para a gente realmente entender. Não só pelo laudo do ortopedista, do médico em questão, ou do fisioterapeuta que o liberou, mas também para que nós possamos ver, e aí eu pego um gancho, a importância do profissional de educação física em entender as imagens que na mão dele chegam. Não só olhar lá o laudo e falar, ele tem isso, ele tem aquilo, mas qual que é a magnitude, né? Entender qual é o processo do qual ele vai se deparar e o processo do qual ele tem que fazer melhorar. Então, já fica uma dica aí para os profissionais de educação física que se especializem em cursos de extensão, ou peguem dicas aí valiosas com ortopedistas, com médicos da confiança de vocês, fisioterapeutas, para que a gente possa aprender de fato a interpretar essas imagens, tanto de ressonância quanto de radiografias, etc. Então a pessoa sempre vai chegar aqui com um exame desse em mãos e a gente vai analisar. Uma vez analisado, visto lá qual que foi o caso de hérnia, se é uma hérnia protusa, do qual ainda já há um desgaste, uma probabilidade de ruptura desse disco que amortece as cargas, mas ela ainda não extravasou, ou seja, ela é protusa, mas não extrusa. A gente vai tentar entender o que gerou isso, porque eu conversava com uma amiga que é muito boa na área dela também, aqui de Ribeirão, parceira nossa, Ana Casarim, que atende no consultório dela, Quiroá, aqui em Ribeirão mesmo. E ela é quiropraxista e nós concordamos com vários outros autores no seguinte sentido, que a hérnia nada mais é do que uma consequência, ela não é uma causa. Então, o que gerou esse estado de hérnia? Será que uma pessoa de fato ela tem a condição mecânica de gerar tanta sobrecarga ali para que haja um desgaste intravertebral? Talvez, mas na maioria dos casos não. Na maioria dos casos é uma vértebra que deixou de se mover bem. E aí a gente volta a falar de função articular, mobilidade articular, uma vértebra que não se move adequadamente dentro do plano que dela se espera, invariavelmente haverá sobrecarga mecânica. Havendo sobrecarga mecânica, com certeza, ao longo do tempo e sem nenhum tipo de tratamento concomitante, a resultante com certeza será uma hérnia de disco. Então a gente pega muito nessa questão, como está a saúde da vértebra. Volto a dizer, a hérnia ela tende a ser uma questão de consequência, ela nunca é a causa. Então
Visto isso, a gente vai procurar fazer com que dentro dos limites seguros e chancelados aí, tanto pelo laudo, pelo nosso olhar, pelo laudo médico, pelo olhar do profissional, a gente possa fazer um trabalho que não vá, primeiro, agredir o que já está agredido. Isso é invariável. A pessoa já está com o nervo sendo mais sensível, digamos assim, porque uma vez a hérnia surgida, ela vai começar a pressionar os nervos, né, que passam ali por cada vértebra. E esses nervos, lógico, são extremamente sensíveis e são exatamente eles que fazem parte do nosso sistema arco-reflexo, mas também que geram muita dor ao ser agredidos. Então, o papel do profissional de educação física é entender esse contexto e saber o que lhe cabe. Voltando, temos que entender as imagens, avaliar de fato o que houve com a coluna da pessoa e ter total segurança para entender o que a gente vai fazer com essa pessoa. Então, imaginem vocês, essa hérnia, ou seja, essa ruptura de disco que deveria estar ali íntegro para receber as pressões da gravidade, do simples ato de caminhar, elas estão desgastadas a ponto de agredir, de ferir ali o nervo. Uma vez que essa cartilagem, esse disco intervertebral, ele já está longe da sua integridade máxima, a gente tende a ter um cuidado um pouco mais fino no sentido de, principalmente, aí eu falo diretamente para os profissionais de educação física, os chamados agachamentos e os chamados levantamentos, o famoso deadlift e o famoso agachamento. Por quê? Porque imaginem que já sem a mínima pressão ele se encontra vulnerável. Imaginem vocês colocar uma sobrecarga extra em uma estrutura que sofre com a sobrecarga mecânica e que já apresenta uma hérnia extrusa. Qual que não vai ser o estrago que você vai fazer na coluna da pessoa? É um estrago muito grande. Eu, inclusive, estou atendendo agora uma outra amiga, Gisele, que também tem um caso que requer bastante cuidado em relação à hérnia. E as primeiras sessões de treinamento com ela foram justamente nesse sentido. Fazer com que ela também perceba essa sensibilidade de dor, se ela diminui ao nós nos movermos melhor. Ou seja, promover situações de mecânicas mais fluidas é o primeiro passo para o profissional de educação física. E nesse caso, entender as articulações no ponto a ponto. Qual que é a função, por exemplo, das colunas, das vértebras lombares, qual a função das vértebras torácicas, qual a função das vértebras cervicais. Uma vez que a função se perde no meio do caminho, a gente acaba por gerar essa sobrecarga mecânica e essa sobrecarga mecânica, por consequência, como já dito, muito provavelmente vai gerar uma hérnia. Então, o primeiro passo, se mover bem, devolver a função que da vértebra se espera, seja de estabilizar, seja de mobilizar. Por exemplo, o ato da vértebra lombar é totalmente diferente da vértebra torácica. A vértebra torácica tem uma necessidade de movimentação maior, ela está ali para aquilo. A lombar, ela, por mais que tenha um plano de movimento limitado, ela tem sim a sua mobilidade, mas estruturalmente falando ela foi projetada para dar estabilidade. Então a gente tem que entender de fato a coluna como um todo, os processos que dela advêm, os nervos, as inervações, o disco em si, e a partir daí entender, existe mobilidade suficiente para que determinada vértebra faça o seu papel sem que haja uma sobrecarga mecânica em outras estruturas? Se a resposta for sim, o nosso trabalho vai por uma linha. Se a resposta for não, o primeiro passo é devolver a mobilidade articular para determinada vértebra. Tá? Então, como tratar disso é o grande ponto. Aqui só cabe um parêntese, eu gostaria de salientar de uma maneira bem efusiva. Profissionais de educação física, não confundam a profissão de vocês com fisioterapia, hein? O papel do fisioterapeuta é indispensável e a gente não pode exercer a função que é dele. Então, uma vez que lhe foi prescrito uma questão para o paciente em uma relação aí de sessões de fisioterapia, 10 sessões, 20 sessões,
Isso é prerrogativa exclusiva do fisioterapeuta. O profissional de educação física ele vai receber esse paciente da mão do fisioterapeuta. O fisioterapeuta vai jogar, assim que necessário, a transição entre a reabilitação e a volta, o recondicionamento físico. É uma linha muito tênue e, nesse sentido, por isso que eu abri esse parênteses. Porque muitas vezes acontecem dois casos bem graves. Primeiro, não estava na hora do profissional de educação física estar com o paciente na mão, porque ele ainda sente muita dor, mas por algum motivo o fisioterapeuta já o liberou, digamos assim, do seu quadro. E o que eu vejo também de muito grave é que às vezes a pessoa entra para ser recondicionada, o fisioterapeuta já fez o trabalho dele, muito bem feito, e aí quando ela entra para um recondicionamento, o medo do profissional é tão grande que ele não recondiciona, ele continua deixando a pessoa em um processo, entre aspas, de reabilitação. E isso não vai fazer com que a pessoa melhore, a pessoa simplesmente está estacionada. Então esse entendimento da nossa parte em relação ao que nos compete é muito importante. E ter essa segurança de conhecimento técnico é tão importante quanto, para que a gente possa realmente fazer trabalhos conjuntos, né? Porque a nossa área ela é multidisciplinar, a área da saúde, né? Em determinado momento o médico atendeu o paciente, que em determinado momento foi atendido pelo fisioterapeuta e que agora está na sua mão. Então a gente vai pegando realmente ganchos, né? E cada um vai ter a liberdade para desenvolver o trabalho da melhor maneira possível aí com o aluno, não só na relação à coluna em si, mas também a percepção de movimento dessa pessoa, como ela tem um acervo motor construído, o que nós podemos explorar, o que ela tem de melhor que nós podemos explorar dentro do treinamento, como desenvolver força no quadril sem que haja nenhum tipo de agressão. E aí fica mais uma dica: qualquer situação que são as mais comuns, tá? Qualquer situação de vértebras que tenham já aí estejam sendo agredidas pela hérnia discal, principalmente nas vértebras lombares, o nosso primeiro grande ponto é, além de mobilizar, entender que o quadril é o grande alicerce da coluna. Então, um trabalho onde haja uma força muito grande e uma ênfase muito grande na pelve, no glúteo médio, no glúteo máximo, no glúteo mínimo, em todas essas estruturas do assoalho pélvico em si, é de extrema importância para que a coluna tenha onde repousar, digamos assim. Porque uma vez isso vulnerável, obrigatoriamente vai se gerar essa sobrecarga mecânica, como nós falamos há pouco, e toda sobrecarga mecânica ela vai gerar algum problema, ou na adjacência logo acima ou na adjacência logo abaixo. São os casos mais comuns, tanto de hérnia, de dores na coluna, quanto de joelho, né? Normalmente o quadril ou não se move tão bem, e aí se gera sobrecarga mecânica. Corro o risco de ser repetitivo, mas é para reforçar mesmo que qualquer tipo de imobilidade, falta de mobilidade adequada das articulações, das funções articulares, é daí exatamente que se tira o termo funcional, treinamento funcional. Qualquer situação de imobilidade vai gerar para nós uma sobrecarga mecânica de uma outra estrutura, e essa estrutura vai sofrer muito. Então a gente tem que analisar e tornar antes móvel e depois forte, tá? É interessante saber que muitas vezes a gente não tem dados específicos dentro da academia em relação à quantidade de alunos que você tem com hérnia de disco. Nós na Invictus temos nada mais, nada menos que 28% da população ativa treinando aqui com hérnia de disco. É muita gente, se nós pensarmos que quase a cada 4, uma tem. Então a gente realmente, volto a dizer, tem que ter um cuidado muito grande nesse sentido para que a gente consiga atender da melhor maneira possível essas pessoas. A sociedade espera muito da gente e a gente também quer devolver para a sociedade todo esse carinho, todo esse amor que nós temos pela profissão. Então nós falamos sobre as causas, né? E aí eu só queria fazer um outro parênteses aí,
falamos aí como se tratar a hérnia, primeiro, né? Fizemos um paralelo, temos que ter a imagem, analisar junto ao médico, analisar junto à pessoa, ver o histórico dela, qual é o histórico de atividade física dela, quais são as decepções que a atividade física possa ter gerado nela, e aí a gente entra num outro vértice do treinamento, que quem já conversa comigo há um tempo sabe que eu pego muito nesse ponto, que é o comportamento, né? Como que a psicologia pode nos ajudar nisso, né? Mas isso é assunto para um outro podcast. Trazer esse histórico da pessoa, as decepções que ela teve, os ganhos que ela teve, etc. Então, a gente tem sempre essa questão em aberto, de conversa com a pessoa. E a gente tem que, de fato, exercer essa nossa prerrogativa. E aí, passando dessa ideia da hérnia como um todo, a gente vai chegar num ponto de o que gerou a hérnia foi uma falta de mobilidade somada a uma sobrecarga mecânica, ou se a pessoa por, sei lá, um acidente, uma queda, bater um carro, etc. Também tem casos dessa magnitude que podem gerar isso. Então é importante que nós saibamos o que gerou. A conversa com o aluno, a conversa com o seu cliente, ela é de fundamental importância para isso, tá? E tinha mais alguns pontos que eu marquei aqui e não posso deixar de falar. Voltando das lesões, vamos pensar o seguinte: falamos aí sobre a hérnia, como identificá-la, como teoricamente entendê-la e o que fazer em relação a treinamento físico para que ela seja de fato não sanada, mas controlada, melhorada, tá? Vamos dar um exemplo aqui um pouquinho mais técnico. Eu evito ao máximo fazer com que as pessoas com hérnia de disco aqui, elas façam agachamento back, que é o agachamento com a barra nas costas, por entender que essa carga, uma vez que ela está muito próxima lá logo atrás do pescoço, logo abaixo do pescoço, bem próximo ali do ombro, na região dorsal, uma vez que a pessoa vai agachar com essa carga, tende-se a ter uma angulação de quadril totalmente diferente, que vai possibilitar aí uma inclinação bem superior. Essa inclinação, por sua vez, ela pode gerar sim essa sobrecarga mecânica que nós estamos dizendo, e aí é um risco. Então, por exemplo, casos de hérnia, onde nós já tenhamos a plena certeza que a pessoa está apta a agachar, até porque agachamento é um padrão motor e não um exercício. É impossível que a pessoa nunca mais agache, sendo assim ela nunca mais sentaria numa cadeira, sendo assim ela nunca mais subiria uma escada, sendo assim ela nunca mais iria até o banheiro, esse simples ato rotineiro de ir ao banheiro. Então o agachamento é um padrão motor. O ponto é como agachar, como está sendo desenvolvido o agachamento, se esse padrão está adequado. Então, todas as pessoas que aqui têm hérnia de disco, a gente faz questão de proteger ainda mais a coluna nesse sentido, fazendo com que não haja uma pressão mais, digamos assim, externa da vértebra, mas que ela receba essa carga de uma maneira mais centralizada. E de que maneira nós fazemos isso? Através do agachamento frontal, seja ele com kettlebells, seja ele com barra. Então, se vocês analisarem agora, a barra está mais próxima do pescoço, só que agora na região peitoral, na cintura escapular logo à frente, e essa mecânica vai possibilitar com que haja, entre aspas, uma retificação no descer, no movimento de descida da pessoa, e a pressão intervertebral ela tende a ser mais sadia, tende a agredir menos. Isso quer dizer que o agachamento back é prejudicial para a coluna? Não. Quer dizer que se um agachamento bem feito, seja ele com a barra na frente ou barra nas costas, ele tende a gerar sim uma pressão, assim como uma caminhada gera. É lógico que em maior magnitude, mas se existir a segurança necessária para tal, e aí é o treinador que vai tomar conta disso, não há o mínimo problema. Exercícios de impacto, eu acho interessante. As pessoas falam que tem que evitar o exercício de impacto. Eu até concordo em alguns pontos, em outros eu discordo. Mas o impacto gerou uma hérnia na pessoa. Olha, se vocês analisarem aí, pegar esses atletas de salto triplo, pegarem os atletas aí de salto em distância, vocês verão que eles têm sim lesões, tem, mas hérnia de disco é bem raro.
e pode ter certeza que a hérnia não foi gerada pelo impacto. Então, essa questão que o impacto obrigatoriamente vai gerar uma hérnia, isso é senso comum. Isso não tem o menor sentido técnico da coisa. Então, a hérnia, volto a dizer, ela em 99,9% das situações ela é gerada como consequência de uma vértebra que não fez mais o seu papel. E qual que é o papel da vértebra? Falamos da lombar, estabiliza, a torácica tem que se mover um pouco mais para possibilitar até mesmo para cima a cintura escapular ter essa liberdade de movimentação. Então, essa análise técnica do profissional de educação física ela é fundamental. E sim, as pessoas, se alguém me perguntar aqui se ficou na dúvida aí se as pessoas com hérnia elas fazem exercícios de impacto, seria impacto, simples ato de saltar gera um impacto maior, um polichinelo poderia considerar um exercício de impacto, com certeza. Um salto reativo, com certeza. Um burpee, com certeza. As pessoas com hérnia de disco fazem isso, com certeza. Dentro dos limites seguros e que nós julgamos já aptas a realizarem determinadas funções, determinados padrões motores, elas fazem sim e relatam aí melhoras não só na sua percepção subjetiva, mas no exame que ela vem a fazer dali a 3, 4, 6 meses, há sinais de melhora na imagem sim. Muitas vezes o laudo vai continuar o mesmo, porque o médico realmente ele vai laudar como uma hérnia extrusa, vai continuar sendo uma hérnia extrusa, mas a percepção, e você pode ver na imagem que essa extrusão já não é tão mais acentuada. Então essa nossa questão em relação à hérnia ela é importante. Se eu dissesse para vocês exercícios-chave para questões de hérnia, seria um pouco leviano, porque depende, né? Cada caso é um caso, mas essencialmente questões de mobilidade para que depois nós possamos estabilizar, para que depois nós possamos gerar força dinâmica e a partir daí exercícios de potência e de pliometria. Perfeito? É um assunto denso, imagino mesmo que, como o Pablo falou, ele tenha recebido e tenha no momento recebido bastante pessoas com esse questionamento, o telefone tocando aqui, com esse questionamento, porque é lógico, as pessoas cada vez mais trabalham sentadas e aqui fica o meu ponto de vista de novo. Para mim não faz o menor sentido que nós, num ambiente essencialmente de trabalho onde as pessoas estejam sentadas, ao procurar uma academia para se exercitar, 90% dos exercícios sejam feitos sentados. Então é uma questão de ponto de vista para a gente pensar, para a gente debater e fazer com que a nossa profissão cresça, mas principalmente que a saúde das pessoas ela possa estar em boas mãos. Tá ok? Então, que nós possamos aí continuar contribuindo uns aos outros, nos ajudando com informações, com debates. Acessem lá, estudoinvictus.com.br. Continuo lá com a nossa plataforma. Agora, como eu já dito aí no começo do episódio, nosso canal de podcast está disponível no iTunes, está disponível também no Spotify. Bastante gente aí com o Spotify na mão, vai ficar bem fácil esse acesso. E qualquer dúvida é só entrar em contato comigo aí por esses canais que nós citamos. Quem for de Ribeirão Pires ou aqui da região do ABC está mais do que convidado para conhecer o nosso sistema de trabalho, a nossa metodologia. E se você ainda não se cadastrou lá no nosso site, faça isso agora. É rapidinho, já tem material para ser baixado lá. Tudo isso para contribuir com a formação dos profissionais de educação física e com a população em geral. Tá ok? Aguardo vocês aí no próximo episódio. Meus cumprimentos, meu desejo